a tal auditoria e a jogada que foi apresentada pelo prefeito de Belo Horizonte não passou de mais uma bravata eleitoral do prefeito Alexandre Calil. E isso a gente tem que ter coragem para falar. Isso nós temos que ter coragem para falar. Graças a Deus eu nunca fui ameaçado. Eu estou com uma campanha permanente em relação ao metrô de Belo Horizonte. Isso vai perdurar até o final do meu mandato. E a gente vai lutar para que isso possa acontecer de fato. Bom, o vereador Jair de Gregório me conhece, sabe do nosso perfil, sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência. E todos esses debates que acabam envolvendo o transporte público, a omissão do poder público, e aí eu digo a omissão da Prefeitura de Belo Horizonte, o envolvimento do Cetra e dos grandes setores, das grandes, e historicamente, os setores que exercem poderio econômico e político e influenciam essa casa, ao longo dos últimos 30 anos pelo menos, e a gente tem denunciado isso, mas mais do que denunciado, a gente tem procurado responsabilizar esse setor e descobrir quais são as outras mazelas que impedem o avanço do transporte público na nossa cidade. E quando eu falo transporte público, eu não estou falando aqui única e exclusivamente dos ônibus urbanos da nossa cidade. Eu estou falando aqui do transporte de massa, do metrô, que sofreu esse aumento abusivo, esse aumento que vai aumentar o sofrimento da população, do nosso trem metropolitano. E aí, vereador Jair de Gregório, quando eu suscito toda essa nossa responsabilidade, é para dizer que essa não é uma luta de um vereador, e nem pode ser a luta de um vereador. Essa é a luta de uma sociedade inteira. Então a gente não pode, em momento algum, deixar que um vereador possa ser intimidado, que um vereador possa ser acuado, seja por qualquer força que manifeste essa forma de colocá-lo acuado. Então, vereador, não se intimide nem com o prefeito de Belo Horizonte. O senhor tem feito alusões e colocações, vamos assim dizer, fortes em relação à omissão do sindicato, à omissão de determinados setores, mas eu sempre digo com Vossa Excelência, vamos verdadeiramente abrir a caixa preta do transporte público. E isso se faz através de um instrumento que nós temos nessa casa, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Aí sim nós vamos desvendar o que acontece nessa cidade, abrir essa verdadeira caixa de Pandora. E aí, digo isso porque nós temos forças que vão muito além dessas que são costumeiramente colocadas à mesa. Nós temos senadores que impedem o avanço do maior modal de transporte público, que é o metrô. Basta procurar quem são as pessoas que estão à frente da superintendência da CBTU, quem é o maior empresário do transporte público de ônibus nessa cidade. Mas para a gente conseguir ter subsídio e consubstanciar o Ministério Público e outras autoridades com provas materiais, com poder coercitivo, para escutar, para ouvir, para fazer a cariação, isso somente se fará através de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu acredito que Vossa Excelência terá sensibilidade para assinar essa CPI. Dizer também, senhor presidente, que o senhor mencionou projeto de lei, né? Na verdade, trata-se de uma proposta enquanto ele está em fase de instrução. Eu vi ontem uma proposta que foi veiculada no jornal BHZ, inclusive ela não tem número ainda, mas quero dizer que é uma proposta interessante. E ao mesmo tempo nós temos aqui um projeto de lei, e aí sim um projeto de lei já que tramita pela casa, com a incumbência absolutamente similar com a proposta de Vossa Excelência, e que é, de alguma forma, caçar a concessão pública da empresa. Na verdade, nós temos até que evoluir nessa tratativa. Nós sabemos que o poder permissionário e concessionário, ele é uno, ele é da Prefeitura de Belo Horizonte, então a gente tem que evoluir, melhorar esse projeto de lei. Nós temos que proibir que essas empresas participem do processo licitatório. As concessionárias e as empresas envolvidas nessas práticas reiteradas de descumprimento contratual. Então, quero chamar Vossa Excelência para sentar conosco, para a gente discutir o projeto de lei 723 de 2019, que dispõe exatamente impedir que essas empresas
se perpetuem desobedecendo reiteradamente o contrato estabelecido entre o poder público e esses concessionários. Então a nossa ideia é exatamente restabelecer o agente de bordo, presença do trocador, proibir que o motorista exerça a função não dupla, mas multifunções, porque é mais do que dupla, porque além de dar troco, ele exerce ali auxílio à pessoa com mobilidade reduzida, ao cadeirante e outras tarefas mais, e isso tem trazido um dano coletivo à sociedade. A permanência do tempo das pessoas que vão para o trabalho e retornam para casa, ela tem sido aumentada consideravelmente e implicando numa piora considerável à qualidade de vida do usuário do transporte público. Isso o Ministério Público ele tem, inclusive, o poder e ato de ofício legal para intervir nessas ações, e nós queremos levar essa denúncia dessa comissão ao Ministério Público para agir imediatamente sobre o descumprimento dos contratos. Vossa Excelência também coloca o número de multas que já foram aplicadas. Creio que aplicadas dessas e não pagas. multas, o senhor coloca aqui na entrevista do BHZ, só a concessionária BH Leste recebeu 3.667 multas. Eu não sei quantas foram pagas, eu acredito que nenhuma. Nenhuma. Pampulha, 3.490 multas aplicadas. Também nenhuma paga. A 10.913. Pedro II, 321. Então, o que a gente vê é uma prática reiterada de descumprimento. Houve, inclusive, uma tratativa de que a empresa, ao elevar a passagem para R$ 4,50, ela se comprometeu a restaurar o processo de presença dos trocadores. Isso também foi balela. Ela demonstrou a sua total capacidade de burlar, de enganar e de, na verdade, abusar do seu poderio. Acha mesmo que não haverá uma CPI nessa casa. Quando ela faz isso, ela mostra que a tal auditoria e a jogada que foi apresentada pelo prefeito de Belo Horizonte não passou de mais uma bravata eleitoral do prefeito Alexandre Calil. E isso a gente tem que ter coragem para falar. Isso nós temos que ter coragem para falar. Graças a Deus eu nunca fui ameaçado. Eu estou com uma campanha permanente em relação ao metrô de Belo Horizonte. Isso vai perdurar até o final do meu mandato. E a gente vai lutar para que isso possa acontecer de fato. E eu quero que a Comissão de Transporte, que todas as comissões dessa casa e vereadores que militam nessa causa possam cerrar fileiras conosco com esse objetivo, para que a gente possa colocar fim nesse abuso de poder, nesse abuso desta que eu chamo de máfia do transporte público, para que a gente possa, se não cessar esse abuso e trazer para Belo Horizonte a possibilidade, uma capital que já foi considerada a terceira capital do país, que hoje nós não podemos falar que ocupa nem o 6º posto em termos de capital. Basta procurar os modais e ver o desenvolvimento econômico e de transporte público de várias cidades como Fortaleza, Salvador, que a gente vai perceber que a gente está vivendo numa província atrasada e que a população sofre economicamente por isso, e que nós poderíamos tirar Belo Horizonte do século XIX e recolocá-la, pelo menos, no século XXI, em termos de transporte público. E é por isso, vereador, já para encerrar, que eu quero aqui conclamar Vossa Excelência para nos ajudar, primeiro, em face da retomada do emprego destes mais de 6.000 trocadores, 7.200 trocadores, que possam retomar sua condição de emprego, que nos ajude a aprovar o projeto de lei 723 de 2019, em nome das pessoas com mobilidade reduzida, para que essas pessoas também não sofram o constrangimento de ver um motorista parar o ônibus para auxiliar essas pessoas e, em dado momento, passar pelo constrangimento de algumas pessoas sugerir que elas que estão promovendo o atraso das viagens, quando, na verdade, elas têm o total direito de ter um ônibus dotado dos seus equipamentos e um agente de bordo com essa atribuição positivada. Isso aí. Em contrato, em lei, seja lá onde for, que faz parte da atuação daquele que exerce, assim como a tripulação de um navio, de um avião, tem ali o seu agente de bordo. Nós temos que ter, nesses modais de transporte público, de massa,
pessoas com a atribuição definida de auxiliar o usuário do transporte público. Então, vereador Jair de Gregório, essa é a contribuição que eu tenho, é de solicitar a Vossa Excelência que a gente possa juntos, desenvolver formas de coibir isso, proibir a multifunção do motorista de ônibus e também, nesses casos de reincidência, buscar impedir que essas empresas concessionárias possam renovar o seu título de concessão.